Cumprimentamos nossos amados irmãos, alunos, professores, superintendentes da nossa escola bíblica dominical, com a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer, uma alegria estar de volta aqui para nós gravarmos os nossos novos vídeos do nosso novo trimestre, que já estamos na segunda lição, um pouco de atraso, porque muita correria. Precisamos até mudar um pouco o nosso cenário para poder apresentar as nossas aulas. A lição de número 2, ela vai tratar sobre a provisão de Deus em tempos difíceis. Nosso textuário está em 1 João, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Verdade prática. A Igreja de Jesus Cristo é o farol para um mundo em trevas e decaído. A leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo, capítulo 16, versículo de 1 ao 15. Ela vai falar sobre a saída do povo de Israel do Egito, tirado por Moisés através das mãos fortes do Deus Todo-Poderoso. Nosso primeiro ponto vai tratar sobre a provisão de Deus em meio ao deserto. Então vamos para a nossa aula, que traz como tema o Deus de toda provisão, e vamos ver como é que esse Deus ele provê todas as coisas desde a sua criação. Sabemos que Deus é um Deus eterno. Antes de criar qualquer coisa, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Por isso que foi do coração de Deus se agradou criar um homem. A intenção de Deus era tornar-se homem. Como Ele não é egoísta, Deus criou não só o corpo do seu Filho, mas também criou outros seres humanos. A prova de que Jesus Cristo tem sido no seu corpo o primogênito de toda a criação. E Adão tem sido criado à imagem do corpo do Filho de Deus, que foi projetada na mente de Deus na eternidade. Então este Deus projetou o homem para viver bem, para comer bem, para ter todas as provisões de Deus na face da terra. Por isso que Deus não se preocupou com a caída do homem, porque Deus é sabedor de antemão, Ele não foi pego desavisado, porque Ele é Deus. Então Deus, Ele é eterno. E nós temos aqui a eternidade e a criação. Então, Deus proveu na sua criação, para que a criação ficasse bem. Para que isso acontecesse, Deus viu que o homem caiu no pecado, de antemão. Então Deus preparou na eternidade, na sua onisciência, um cordeiro. Este cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Que é o próprio Filho que estava no coração do Pai. João 1,18 diz que o Filho estava no seio do Pai. Então esse Filho, ele tornou-se homem. Foi um desejo do coração de Deus para que viesse a se tornar homem. E assim, quando ele cria a raça humana e cai no pecado, Deus já tinha preparado um cordeiro no coração de Deus. Então Jesus, ele morreu no coração de Deus, na eternidade, antes da fundação do mundo, para que a raça humana pudesse, pela essa provisão, se erguer e ser recuperada. Então Deus, ele não ficou surpreso de nenhuma maneira. Então, nós temos um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Na criação, nós temos aqui um outro cordeiro. Outro cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então esse cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo,
a provisão como tipo para que a raça humana seja recuperada? Foi exatamente no Éden. Então, no Éden, nós temos a provisão de Deus matando, imolando, sacrificando um cordeiro. Esse cordeiro que foi imolado foi para em prol de Adão e de Eva. Então Adão e Eva foram vestidos com a pele do cordeiro. Esse cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então a provisão de Deus nós vemos logo no Éden. O Éden, um lugar de habitação do primeiro homem e da primeira mulher. Então, tudo começou em Gênesis. Gênesis, capítulo 1, o livro da criação, o livro de Deus, o livro que vai falar sobre as providências de Deus, as provisões de Deus para que o homem vivesse bem. Então, foi no princípio, quando o evangelista João disse que era o verbo. Então o verbo estava no princípio. João 1:1. O verbo estava no princípio com Deus, com o Pai, criando todas as coisas por intermédio do verbo. Então o verbo foi uma projeção de Deus para que tudo corresse muito bem. Então não existe nenhuma frase no livro de Gênesis que existe algo que não tenha o verbo. O verbo está presente em todo o livro de Gênesis. No primeiro capítulo, nós vemos que o verbo disse, o verbo formou, o verbo disse, multiplicai-vos. O verbo estava lá, com uma providência divina, para que o homem pudesse viver bem. Tudo no princípio. Por isso que o homem estava no princípio com o verbo. Então, quando nós estamos no princípio com o verbo, nós temos ele não só no princípio, mas temos ele no meio e também no fim da nossa trajetória. Mas é preciso que o verbo esteja no princípio com Deus, quando fez o homem à sua imagem e semelhança, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então este verbo estava lá, abençoou, o verbo abençoar, multiplicou, o verbo multiplicar. Era este verbo que fazia que a provisão de Deus acontecesse no Éden. Então, Deus projetou o primeiro homem e projetou a sua casa, um jardim. Esse jardim foi a casa do homem. O jardim que Deus plantou. Não foi a terra que plantou. A Bíblia diz que a terra produziu, segundo a sua espécie de semente, uma vegetação, uma floresta. Mas o Éden, ou seja, o jardim que estava plantado no Éden, não foi a terra que plantou. Disse a palavra, o verbo estava lá. Deus plantou um jardim no Éden. E a provisão de Deus era que o homem vivesse bem. Por isso que Deus fez árvores frutíferas. Então Deus plantou a primeira árvore, a árvore agradável aos olhos, à vista. A primeira árvore agradável à vista. A segunda árvore, boa para se comer. A terceira árvore, a árvore da vida. E a quarta árvore não foi dada ao homem, mas Deus colocou no meio das árvores que Deus deu ao homem, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, foi essas as provisões de Deus para o homem no Éden, quando Deus plantou um jardim. Quando Deus colocou a árvore agradável aos olhos, Deus estava colocando dentro da casa do homem algo que é belo, algo que traz ornamento, beleza, algo que pudesse ser admirável. Então a casa do homem foi ornamentada pela beleza da planta agradável aos olhos, da árvore agradável aos olhos.
Então Deus se preocupa com a pintura, com as cores. Por isso que Deus fez o arco-íris de 7 cores. O arco celeste, melhor dizendo. Então nós vamos ver aqui, ó, a árvore boa para se comer. Quando Deus fez a árvore boa para se comer, Deus estava mostrando que é o Deus que provê. Ele traz a árvore boa, uma boa comida, os bons pratos. Nós fomos feitos para ter o melhor dessa terra. Nós temos a bênção de Isaac. O melhor da terra é ter ela ao nosso lado. Que ela venha produzir 100% e não 30% e não 60%. Porque Deus, quando dá a bênção de Isaac, que ele plantou quando chegou naquela terra, e a terra lhe deu 100%, nós vemos que Deus é um Deus que abençoa o homem na terra, que a terra tem que produzir 100%. Então, árvore boa para se comer. Deus se preocupa com o mantimento, Deus se preocupa com a alimentação, e por isso que Deus proveu no Éden a árvore boa para se comer. Nós temos a árvore da vida. Esta árvore não poderia faltar jamais, porque era a árvore que ia providenciar uma eternidade. Iria a árvore da vida eternizar o homem no jardim. Agora bastasse que ele comesse da árvore da vida. A árvore da vida é uma forma de que Deus iria colocar o homem no patamar celestial. Era a árvore da vida, que o homem ia viver sem doença, sem pecado. Já está dizendo, uma árvore que dá prosperidade, longevidade, juventude. É uma árvore da vida. Que essa árvore produz exatamente saúde todos os meses. Um fruto de cada mês. Porque o Deus que providenciou esta provisão ao homem, queria que o homem vivesse eternamente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não foi permitido ao homem comer. Porque Deus haveria restringido, porque haveria Deus de requerer obediência. Por isso o homem poderia comer da primeira, da segunda e da terceira, jamais da quarta árvore, porque era de Deus. Então, meus amados, a nossa lição ela vai falar sobre a provisão de Deus no deserto. Vejamos o que diz a nossa lição. A provisão de Deus no deserto. Temos um Deus que supre as nossas necessidades. Um Deus que supre as nossas necessidades. E esse Deus, durante 40 anos, o Senhor sustentou seu povo no deserto. Todos os dias, com exceção do sábado. Os israelitas recebiam maná e cordonize para o sustento. E a provisão era diária. Não faltou água, alimento, roupa, calçado, até o dia em que entrou na terra prometida. Porém, no meio do povo de Deus sempre há pessoas incrédulas e murmuradoras. Os israelitas não demonstraram gratidão pela provisão divina. Diante de alguma dificuldade, logo murmuravam e reclamavam de Deus. Qual tem sido a sua atitude diante das crises? Então, meus amados irmãos, o Deus que chamou o povo de Israel do Egito é um Deus que não somente chama, mas também cuida daqueles que ele chama. Então, se Deus chamou, é porque Deus iria cuidar do povo. Então, o caminho mais difícil, Deus escolheu para mostrar que ele é Deus. Ele não escolheu o caminho mais fácil, ele escolheu o caminho mais apertado, mais estreito, porque é esse o caminho que nós devemos andar. Então, o povo que foi tirado do Egito, que Deus, com mãos fortes, através do seu servo Moisés, tirou o povo para ir a uma terra chamada Canaã. Mas era preciso esse povo ser moldado por Deus, porque era um povo que já estava vivendo no Egito há mais de 400 anos. Era uma geração que ia passando, e o rei do Egito não conhecia mais aquele povo, aquele José, que era ele que era o governador do Egito. Por muitos e muito tempo se esqueceram de José. E agora aquele povo precisava ser tirado de lá,
porque não tinha ninguém mais na frente para cuidar daquele povo. Então Deus, no meio da crise, levanta um homem chamado Moisés. Moisés foi levantado no meio da crise, mesmo na hora do nascimento, aonde tinha um edital do rei para matar os meninos, quando foi exatamente combinado com as parteiras. Então, Deus providenciou, primeiro, que a vida de Moisés fosse poupada, porque ele seria o libertador de Israel. Então nós vemos logo que aquele povo, ao se formar no Egito, cerca de 600 mil homens, sem contar com as mulheres e as crianças, alguns teólogos chegam a afirmar que são cerca de 3 milhões de pessoas. Então, como cuidar, humanamente falando, não dá para explicar. Porque leva logo para o deserto, um lugar onde só tem de dia sol causticante e à noite muito frio. Este povo naturalmente não sobreviveria. Então Deus é o Deus da providência. Ele é o Deus que leva o povo com as suas mãos abertas. Então conduziu o povo até o deserto. E a primeira provisão de Deus era que aquele sol não trouxesse doença. Então Deus aplacou o sol, trazendo uma nuvem, e deu leis ao povo para que o povo andasse debaixo daquela nuvem. Aquela nuvem seria exatamente um tipo do Espírito de Deus, que iria conduzir ao povo até a entrada de Canaã. Então era uma nuvem produzida por Deus, que era um tipo do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo do Senhor. Então nós vemos que a nuvem foi a primeira coisa que Deus providenciou como uma provisão para que o povo não sofresse os danos dos raios solares. Então, o povo estava protegido, refrigerado, como se fosse um ar-condicionado produzido por Deus para que o povo caminhasse bem no deserto. Então, uma outra coisa que Deus providenciou como provisão para aquele povo que era o povo do Senhor, o povo de Deus retirado do Egito. Deus providenciou exatamente mais 3 coisas. Deus providenciou exatamente o maná. O maná que é tipo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maná que as pessoas que estavam no deserto precisavam se alimentar. O maná não é uma simples comida, não é um simples alimento. Deus providenciou o maná totalmente composto de todas as vitaminas necessárias que era para o corpo humano. Então, o maná, embora ele fosse visto miúdo, porque aquele maná era um tipo da encarnação de Cristo, porque Deus se encarnou e o maior se tornou o menor, porque houve uma submissão quando ele se tornou homem, se tornou servo, e ali ele se esvaziou da glória divina, tornando-se homem. E ele tem sido feito um pouco menor do que os anjos. Por isso que está escrito na Bíblia que o maná era uma coisa miúda. Isso quer dizer que na tipologia era a presença de Deus na vida do povo de Israel através do maná. E Jesus disse que ele era o pão vivo que veio do céu. Ele afirmou que ele tinha no seu corpo verdadeiramente comida. Então, o maná foi providenciado por Deus para a alimentação de cerca de 3 milhões de pessoas ali no deserto. Mas o povo murmurou. O povo queria carne. O povo estava pensando no Egito, nos panelões de carnes que eles comiam no Egito. E o povo murmurou contra Moisés, contra Arão. E foi necessário que Deus agora providenciasse carne através das cordonizes que veio sobre o arraial do povo. Então Deus fez com que saísse dos oceanos carne, cordonizes, e ali aquelas cordonizes serviria para alimento de todo o povo de Israel. Mas não era esse
a vontade de Deus. A vontade de Deus que o povo ficasse só no maná, porque o maná é exatamente o que está escrito. O que é isto? Esta é a explicação do maná. Era algo que não tinha no Egito. O maná era totalmente diferente de qualquer alimento. Por quê? Porque na Bíblia Sagrada, nós vemos que quando Jesus estava na polpa do barco, sonolento, dormindo, e os discípulos estavam atordoados por causa daquela tempestade, e chamou Jesus para apagar aquela tempestade, apaziguar. E Jesus disse: homem de pouca fé, e acalmou a tempestade. E eles disseram: quem é este homem? O que é isso? Então ele é o maná. Quando Nicodemos, quando estava vendo os sinais que Jesus fazia, Jesus, na visão de Nicodemos, Jesus era exatamente o maná. Porque ele disse: o que é isso? Quem é este homem? Este homem só pode ser enviado de Deus. Então, amados, Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que provê todas as coisas. Nós sabemos que com Jesus nós temos tudo. Sem Jesus nós não temos nada. Jesus, ao ressuscitar, quando ele vai ao encontro dos seus discípulos, se lembra naquele caso, lá de Lucas capítulo 24, no versículo de número 1, nós temos ali uma menção sobre capítulo 24 de Lucas, versículo 41, que Jesus chegou aos discípulos e perguntou: o que tendes de comer? Veja a tamanha crise que os discípulos estavam passando. Eles disseram: um pedaço de peixe e um favo de mel. Então Jesus comeu o pedaço de peixe e tomou o favo de mel. Jesus não murmurou, porque embora eles eram pescadores, embora eles eram ex-pescadores, e agora não tinha mais nenhum peixe para se comer, mas um pedaço de peixe. Mas Jesus comeu. Jesus comeu o pedaço de peixe. Ele não murmurou. Não murmurou. 8 dias depois, em João capítulo de número 21, versículo 5, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos no mar, porque Pedro, ele tinha dito: vou pescar. Um tipo do abandono de um ministério. Quando alguém na Bíblia, nós vemos Pedro dizendo: vou pescar, Jesus já tinha tirado ele da pescaria para ser pescador de almas. E quando ele disse: eu vou pescar, outros discípulos, os filhos de Zebedeu, Natanael, aquele da Galileia, e outros mais, disseram: eu vou contigo, Pedro. E todos foram pescar. Abandonaram exatamente a mão do arado. E o que foi que aconteceu? Passaram aquela noite inteira e não pegaram nenhum peixe. Nenhum peixe pegaram. E Jesus na praia sentado, assando peixe. Glória a Deus. E quando Jesus chegou diante dos discípulos e perguntou a Jesus: o que tende de comer? Novamente a mesma pergunta. E os discípulos disseram: nós não temos nada. Ora, deixaram Jesus para pescar. E eles não pescaram aquela noite nada, somente nada. Mas Jesus estava pronto para lhe oferecer o peixe na beira da praia, assado, com aquele aroma de peixe. Glória a Deus. E quando os discípulos foram chamados, convidados pelo mestre, Jesus falando aos discípulos: vem, 6 horas da manhã, irmãos. Jesus chamou eles para jantar. Mas como jantar 6 horas da manhã? Jesus já tinha providenciado a janta deles. Eles não tinham pegado nenhum peixe aquela noite inteira, mas Jesus já sabia que eles estavam sem jantar. E Jesus disse: venha jantar. É 6 horas da manhã, mas vocês passaram a noite com fome. Eu estou chamando para vocês jantar, porque a merenda vem depois. Então, amados irmãos, este é o Deus que provê todas as coisas. É o Deus da providência do nosso lar. Exatamente isso. Eu sei que a crise está muito grande. A fome está assolando no mundo inteiro. Os preços dos alimentos estão subindo alarmantemente. Mas é momento de nós refletirmos que o nosso Deus não tem nos deixado só. Embora a crise esteja por aí, nós tenhamos o conhecimento do Senhor. Este conhecimento que não abalará a nossa fé.
de sempre prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque nós conhecemos a Deus e ficamos nos seus caminhos, nenhuma crise abalará. Não importa se vem a fome, conforme Paulo alencou exatamente como um dos nossos inimigos. Mas Paulo disse, nem a fome vai exatamente abalar, nos tirar, apagar este amor que nós temos em Deus, através do seu Filho Jesus, que nos salvou na cruz do Calvário. Então, em vez de nós ficarmos esqueléticos, é a fome que vai ficar esquelética. Em vez de ficarmos sem nada, é a fome que vai ficar sem nada. Porque nós somos cristãos e aprendemos com Deus, exatamente na crise, orar e jejuar. Somente assim só vai sobrar para o diabo. Porque o diabo e os seus demônios, as suas castas, elas vão sair em nome de Jesus através do jejum e da oração. Que Deus nos abençoe em Cristo nas regiões celestiais. Amém. Glória a Deus.